Agora eu queria falar para você sobre a produção de vinhos espumantes. Os vinhos espumantes são vinhos muito especiais, produzidos com uma técnica muito especial. E são várias técnicas. Como é que funciona? Bom, a uva é colhida, é prensada, se faz um vinho base. Ou seja, o espumante passa por 2 fermentações. Esse vinho base é um vinho tranquilo. Quando eu falo vinho tranquilo, eu quero dizer um vinho sem gás carbônico, um vinho sem gás. Esse vinho tranquilo é colocado de novo num tanque ou na própria garrafa, dependendo do método, e ele passa por uma segunda fermentação. Nessa segunda fermentação, o gás carbônico vai ser aprisionado, ou no tanque ou na garrafa. Esses 2 métodos mais conhecidos no mundo para a produção de espumantes chamam-se método Charmat e método Champenoise. O método Champenoise é o método champanhese, é o método utilizado para a produção do champanhe. E o método Charmat foi um método desenvolvido há muitos anos, que também é um método mais prático, mais econômico e mais rápido. O vinho pelo método Charmat é um vinho feito ao mesmo tempo, uma grande quantidade num tanque. Esse tanque que recebe o vinho em base e que passa por uma segunda fermentação é um tanque especial que é chamado de autoclave. Por que autoclave? Porque é um tanque especial de paredes grossas que é fechado em cima, ou seja, o gás carbônico não escapa, mas ele aguenta a pressão. E depois que essa fermentação, essa segunda fermentação termina, esse vinho ele é envasado, ele é engarrafado isobaricamente, a temperaturas muito baixas, para que o vinho não perca gás. Então aí nós estamos falando do método Charmat, que é o método de tanque. Toda vez que você ouvir falar método de tanque, nós estamos nos referindo ao método Charmat. E no método Champenoise? O método Champenoise é um método mais complexo, mais demorado e que tem um custo de produção muito mais elevado, que é o método do champanhe, o método de elaboração do champanhe. No método Champenoise, se você olhar, reparar direitinho aqui nesse rótulo, inclusive, nós temos o nome do método. No método Champenoise, você também faz um vinho base, ou seja, fermenta o mosto, o suco de uvas, para fazer um vinho base, e depois esse vinho vai para dentro da garrafa. E as leveduras são colocadas dentro da garrafa onde o vinho será comercializado. E aí a segunda fermentação tem início dentro da própria garrafa, ela começa na garrafa. A garrafa tem que ser sempre uma garrafa muito especial que suporte pressão. E esse método ele tem várias etapas. A primeira etapa é o licor de tirage. O que é o licor de tirage? Os franceses chamam de liqueur de tirage. O licor de tirage é um licor que contém um pouco de vinho, alguns segredos do enólogo, açúcar e leveduras. Quando o enólogo coloca o vinho na garrafa, que coloca esse licor, as leveduras vão começar a ingerir o açúcar que existe dentro da garrafa, a garrafa vai estar fechada, e aí se inicia uma segunda fermentação dentro da própria garrafa. Quando essa fermentação termina, estes vinhos vão ser colocados na adega da vinícola, deitadas. Essas garrafas são colocadas deitadas, e aí acontece um processo chamado de autólise. O que é a autólise? A autólise é a alta destruição das leveduras, ou seja, as leveduras que provocaram a segunda fermentação vão se incorporar ao vinho e criar ali uma substância mais especial, com mais complexidade, com mais longevidade. Em geral, quanto mais tempo a autólise demora, mais estruturado, complexo e longevo será o vinho espumante ou champanhe. Depois desse tempo de autólise, essas garrafas vão para um cavalete chamado de pupitre. No pupitre, as garrafas elas entram na posição horizontal. Eu vou dar um exemplo aqui. Elas entram nessa posição. Imagine um cavalete e a garrafa entra nessa posição. E todos os dias, o mestre de cave vai na adega e dá um quarto de volta, dá um giro de um quarto de volta na garrafa e vai, aos poucos, inclinando essa garrafa. Qual é o objetivo desse processo, que nós chamamos de remoagem? Remoagem tem o objetivo de fazer com que os sedimentos da segunda fermentação que estão dentro da garrafa, ou seja, as leveduras e tudo mais, eles comecem a caminhar em direção ao gargalo, ao pescoço da garrafa, de modo que depois de 2-3 semanas, essa garrafa vai estar assim, de ponta cabeça. E aí, todos os sedimentos estarão acumulados aqui no pescoço da garrafa. Aí, esse pescoço dessa garrafa é congelado, e aí acontece um processo que eles chamam de degorgement. O que é o degorgement?
que pode ser traduzido como adegola. É a retirada da tampa, que não é essa tampa de cortiça, que não é essa rolha de cortiça, é uma tampa de metal, uma tampa coroa de metal, a retirada da cortiça e a colocação do liqueur de expedition. O liqueur de expedition, ou licor de expedição, vai definir qual é o nível de açúcar do vinho. Se ele é um brut, se ele é um demi-sec, se ele é um extra dry, se ele é um doux ou doce. Ou seja, esse licor de expedição, ele contém açúcar e contém conservantes. Para quê? Para manter estabilizada o vinho, para que não aconteça mais fermentação. E ele é quem vai definir o nível de açúcar do vinho. Então você vai ver nas garrafas, é muito comum, champanhe brut ou espumante brut. Você vai ver demi-sec, você vai ver champanhe doux, ou seja, champanhe doce. E isso tem relação direta com o liqueur de expedition, com o licor de expedição, que é quem define o nível de açúcar do vinho. Feito isso, essas garrafas são rotuladas, arrolhadas e ficam adegadas lá na vinícola por um tempo, para depois serem liberadas para o mercado de consumo. E essas são algumas das etapas do método champenoise, que é o método de elaboração do champanhe. É interessante saber disso, porque você vai ver que a diferença entre os dois métodos é muito grande e que isso faz uma diferença muito grande. Em geral, os vinhos elaborados pelo método champenoise são vinhos mais complexos, são também vinhos mais caros, porque esse método tem um custo de produção mais elevado, demanda mais tempo, mas também produz vinhos muito mais complexos e muito mais longevos. Gostou da dica? Compartilhe e curta. Eu queria falar nesse vídeo sobre a produção de vinhos brancos. Todas as etapas da produção de vinho branco de uma forma muito clara, descomplicada e objetiva. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer para produzir um vinho branco é a colheita. A colheita ela acontece no parreiral. Parreiral nada mais é do que o coletivo de parreira. Vinhedo nada mais é do que o coletivo de vinha. Essa colheita ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser mecanizada ou manual. Feita a colheita, essas uvas vão para a vinícola ainda fresquinhas, novinhas. Na vinícola elas são recepcionadas, pesadas, e aí passa por uma máquina chamada desengaçadeira. O objetivo da desengaçadeira é desprender os bagos, os grãos, dos engaços. E o que são os engaços? Nada mais do que aquela parte lenhosa que segura os bagos. Esses bagos são levados para uma prensa pneumática e são prensados, espremidos. E disso extrai-se somente o suco da uva. As cascas são desprezadas. O suco da uva, que a gente chama de mosto na enologia, vai para um tanque de inox. No tanque de inox, que também pode ser um tanque de cimento revestido com epóxi, ou pode ser também uma barrica de carvalho, nesse tanque, esse suco, esse mosto, recebem as leveduras. As leveduras são os fermentos, e os fermentos produzem a fermentação. A fermentação é a principal etapa do processo de vinificação. O que é que acontece na fermentação? As leveduras, ou os fermentos, transformam o açúcar do suco ou do mosto em álcool e gás carbônico, transformando o suco em vinho. As leveduras são responsáveis pelo milagre do vinho. Muito curioso isso. E tem uma citação muito poética que diz assim: as leveduras dão a vida pelo vinho. E por que isso? Porque as leveduras morrem quando o nível de álcool no tanque atinge 10, 12, 14 graus.
As leveduras morrem vitimadas pelo próprio álcool que fabrica, porque elas são vítimas do álcool, porque o álcool é tóxico para elas. Elas não gostam de álcool, elas gostam de açúcar. E no que elas comem o açúcar, elas se multiplicam exponencialmente, produzindo álcool e gás carbônico. Só que quando o teor alcoólico atinge 13, 14 graus, essas leveduras morrem. Depois disso, nós já temos o vinho. Esse vinho ele é filtrado para um outro tanque, que a gente chama de trasfega. Nesse tanque, ele passa por um processo de filtragem e clarificação. E aí então vão para o envase, para as garrafas, e estão prontos para o mercado de consumo. Eu queria fazer mais uma observação. Poucos vinhos brancos, pouquíssimos, passam por estágio em barricas de carvalho, passam por amadurecimento em barrica de carvalho. A maioria dos vinhos brancos são feitos para um consumo imediato. São vinhos frescos, leves, frutados. O objetivo do enólogo, o produtor do vinho, é valorizar a fruta, a leveza, o frescor do vinho. Alguns poucos vinhos mais estruturados, mais complexos, precisam sim da barrica para poder quebrar suas arestas e se tornarem mais palatáveis. Mas a grande maioria dos vinhos brancos, a proposta é mesmo leveza, frescor e frutuosidade. Feito isso, o vinho vai para as garrafas, vai para o mercado de consumo e aí você vai se deparar nas lojas, nas gôndolas de supermercados e nas lojas especializadas em vinhos com o vinho branco pronto para o consumo. Aí é só comprar, levar para casa, resfriar na temperatura adequada e apreciar da melhor maneira. No próximo vídeo, nós teremos informações detalhadas sobre a produção de vinhos tintos. E aí você vai ver que é tudo muito simples e muito fácil. Agora nós vamos entender como é que se produz um vinho rosé. O vinho rosé é feito de uma forma muito interessante. É como se fosse uma combinação de tinto com branco. Acontece da seguinte forma: colhe-se as uvas tintas, o vinho rosé tem que ser feito de uvas tintas. E aí essas uvas vão para o tanque para poder esse vinho ganhar cor, porque é a matéria corante presente na casca da uva que vai dar cor para o vinho. Só que a fermentação inicia e quando o enólogo chega no tom de rosa, no tom rosado que ele quer, ele imediatamente faz uma sangria para um outro tanque, uma sangria apenas do suco. E aí continua produzindo esse vinho, fermentando esse vinho no outro tanque, sem as cascas, como se fosse um vinho branco, a baixas temperaturas, para manter a fruta, a leveza e o frescor do vinho. Então o vinho rosé é feito por um método chamado de sangria. Começa como se fosse um vinho tinto e termina como se fosse um vinho branco. Tem um detalhe a falar também. Antigamente, os vinhos rosados, os vinhos rosés, eram feitos por uma mistura de vinho branco com vinho tinto. Mas isso não dava qualidade para o vinho. Isso foi abandonado na atualidade. A exemplo do que se faz hoje, por exemplo, na região da Provence, que é uma região que fica no sul da França e que tem expertise na produção de vinhos rosés. A Provence ela fez escola no mundo do vinho rosé, ou seja, o mundo inteiro copia o estilo de vinho rosé da Provence, que é exatamente feito através da sangria. Começa como se fosse um tinto, termina como se fosse um branco. E o que é que esses vinhos têm a oferecer? Leveza, frescor, frutuosidade, delicadeza, e são perfeitos para combinar com pratos delicados, como frutos do mar, queijos frescos, saladas.
são também vinhos muito bons para tomar como aperitivo. E a gente já falou disso aqui. Aperitivo é aquele vinho que abre o apetite, que estimula o apetite. Então eu queria que você aproveitasse esse clima do Nordeste, que é quente, esse clima de verão, porque o rosé é um vinho de verão, para tomar o máximo de vinho rosé. O vinho rosé é um vinho espetacular. As pessoas ainda não descobriram a qualidade e os benefícios do vinho rosé, mas quando descobrirem, vão adorar. Eu queria fazer um brinde encerrando com esse vinho rosé de Vigneron de Castellas, que fica na região da Occitania, na França. No vídeo anterior, nós falamos sobre a produção de vinhos brancos. Agora, nós vamos falar sobre a produção de vinhos tintos, que é um pouquinho diferente da produção dos vinhos brancos. A colheita é a mesma, ela pode acontecer de forma mecânica ou manual. As uvas são levadas para a vinícola, são pesadas, passam pela desengaçadeira, que vão retirar a parte lenhosa do cacho, separá-las dos bagos, dos grãos. Esses grãos vão também para o tanque de inox, porém as cascas são mantidas junto com o mosto. Ou seja, o que define a cor de um vinho tinto são as cascas que têm matéria corante e durante o processo de fermentação se incorporam ao vinho. Então há uma diferença muito grande entre vinho branco e vinho tinto. Os vinhos tintos são necessariamente fermentados com a casca. Os vinhos brancos muito raramente são fermentados com as cascas. Então, dentro do tanque, as cascas junto com o mosto, através do processo de fermentação, a produção de álcool vai extraindo. O álcool funciona como sorvete. Ele vai extraindo matéria corante da casca e outras substâncias, como polifenóis, taninos. Observem que o vinho tinto tem tanino. O vinho branco não tem tanino, porque não é fermentado com a casca. E grande parte, a maior parte dos taninos, que são aquela substância que deixa a boca seca, astringente, estão presentes na casca da uva. Então, o vinho tinto é fermentado com as cascas. Durante o processo de fermentação existe uma extração de muitas substâncias, ou seja, polifenóis, matéria corante, taninos, e isso vai se incorporar ao vinho, ao mosto que depois vira vinho. E quando essa fermentação estabiliza, ou seja, quando as leveduras atingem aquele nível alcoólico de 13, 14 graus, elas morrem e aí vai acontecer a filtração. Faz-se uma filtração do tanque, lembrando mais uma vez que esse tanque pode ser de inox, que pode ser de carvalho e que pode ser também de cimento revestido com epóxi. Existe uma filtração desse tanque para um outro tanque apenas do vinho. Esse vinho ele vai passar por um processo de estabilização e filtragem, tá? Limpeza e filtragem, para poder depois passar por maturação em carvalho. Não são todos os vinhos que passam por maturação em carvalho, mas a maioria dos vinhos tintos passam por carvalho, enquanto que a maioria dos vinhos brancos não passam por carvalho. Esses vinhos vão passar ou não por maturação em carvalho, e algumas vezes o vinho de prensa. O que é o vinho de prensa? O vinho de prensa as cascas ficam no tanque, porque o vinho é filtrado para um outro tanque e ficam as cascas cheias de vinho ainda. Entre elas, essas cascas elas são levadas para uma prensa hidráulica e essa prensa hidráulica vai extrair o vinho de prensa. Algumas vezes esse vinho de prensa é incorporado ao primeiro vinho, que é feito apenas do mosto. Isso para dar mais estrutura, porque o vinho de prensa vai ter um pouco mais de tanino. Feito isso, e depois de passado por maturação em carvalho, esse vinho, algumas vezes, quando se trata de um grande vinho, de uma grande safra, ele passa por uma maturação na vinícola em garrafa, na adega da vinícola, e depois então ele é liberado para o mercado de consumo. De modo que alguns grandes vinhos produzidos no mundo, no planeta,
podem demorar até 10 anos para ficarem prontos. Entre a colheita e a liberação para o mercado de consumo podem se passar 10 anos. Nós estamos falando de um tempo muito longo. Isso se trata, logicamente, de vinhos muito raros, muito caros, muito especiais, muito longevos e muito complexos. Na grande maioria das vezes, o vinho comercial ele é produzido, nem passa por carvalho, é envasado e é liberado para o mercado de consumo. E então é dessa forma que é feito o vinho tinto, de uma forma muito simples. Eu falei para vocês agora de uma forma descomplicada, objetiva e prática, como é que se produz o vinho tinto. E aí você então vai numa loja de vinhos ou num supermercado e se depara com uma variedade incrível de rótulos que foram feitos exatamente dessa maneira, para o seu belo prazer. Por isso, se você gostou dessas informações, eu peço que você curta e compartilhe. Saúde!